Parlamentares de oposição reunidos com membros da OEA em Brasília. Eu sei que tem muita gente desanimada, falando que vai dar em pizza, que não vai dar em nada, porque ontem eles estiveram reunidos lá no STF, com o presidente do STF, o Moraes. Só que tem muita coisa por trás disso aí, inclusive eu quero colocar o vídeo aqui do Marcel Van Hatten, deputado federal, e do senador Eduardo Girão, que vai de acordo com o que eu falei, e eu vou complementar com algumas coisas a mais aqui, porque tem muita gente fazendo confusão, falando até que os Estados Unidos abandonou a OEA. Não é bem assim, muito pelo contrário. Então vamos para o esclarecimento aqui, já pedindo para você rapidamente deixar a curtida no vídeo e já me seguir aí, porque estão derrubando nossos seguidores, então conto com a sua ajuda me seguindo para a gente continuar o nosso trabalho firme e forte. Mas antes de qualquer coisa, vou colocar aí o deputado federal e o senador que acabaram de publicar esse vídeo aqui. Bom dia, pessoal, direto do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, aqui com o senador Eduardo Girão. Eu ia dizer que é coincidência, mas não é, afinal de contas, nós estivemos no mesmo evento ontem e vamos participar das mesmas agendas hoje em Brasília. Só não é no mesmo voo, são duas companhias diferentes, mas estamos embarcando agora a Brasília, senador Eduardo Girão e eu, porque participaremos logo mais das audiências que serão feitas com deputados, com representantes da OEA, né, para a liberdade de expressão. E é importante lembrar, né, senador, que nós estivemos com esse representante já no ano passado, relatamos as violações aos direitos humanos, aos abusos de autoridade, a censura existente no Brasil, então ele já sabe disso tudo. Nós questionamos a omissão da OEA nesse período todo, e agora é a chance de nós e de tantos outros que tiveram seus direitos violados de falarmos diretamente com esse representante aqui no Brasil. Senador. Bom dia, pessoal. Não foi uma nem duas vezes, né? Foram várias vezes que a gente esteve junto na OEA e nós não vamos parar. Essa turma que está aí, uma parte delas vai sair, né? Porque vai ter novas indicações, terão novas indicações do governo americano, inclusive. Mas a semente está plantada e está tudo registrado. E nós vamos continuar, ninguém vai parar não. Então, muita gente está preocupada, mas ontem eles estiveram com o ministro do Supremo. Claro, eles precisam cumprir esse papel também. Agora é importante que você saiba que eles vão ouvir dezenas de brasileiros censurados. Inclusive aqui em São Paulo, nós tivemos ontem com pessoas que serão ouvidas. No Rio de Janeiro também, ao longo dessa semana. Brasília, hoje eu e Marcel estaremos à tarde reunido com Pedro Vaca, né? E nós temos muita coisa a falar, mas a perguntar também sobre as atitudes da OEA, porque coisas muito menores em outros países, eles tomaram já alguma ação, e no Brasil ainda estão calados. Então tá aí um pouco do que eu falei, mas eu quero complementar aqui alguns pontos importantes que foram falados. Então, primeiro, os Estados Unidos não abandonou a OEA, os Estados Unidos abandonou a OMS, tá? A Organização Mundial de Saúde. Então é outra coisa, OEA, Organização dos Estados Americanos. Os Estados Unidos continuam lá e é o principal financiador, inclusive, dessa comissão, tá, Interamericana dos Direitos Humanos, principalmente em relação a esse departamento aí relacionado à liberdade de expressão. E aí é um ponto já que chama a atenção que o senador falou. Primeiro ponto, a denúncia foi feita por quem? Pela oposição no Brasil. Eles só estão vindo aqui porque a denúncia foi feita pela oposição. Segundo, só a denúncia feita pela oposição, eles estavam, nem aí, não deram nem bola. Só que o Trump venceu as eleições nos Estados Unidos e os parlamentares republicanos, Chris Smith, Maria Elvira Salazar, por exemplo, cobraram postura da OEA diante das denúncias feitas em relação ao que está acontecendo no Brasil, sob pena de cortar o financiamento dos Estados Unidos para esse departamento que trata sobre liberdade de expressão. Ou seja, esse departamento é financiado pelos Estados Unidos. Ah, mas vai dar em pizza, não vai dar em nada. A primeira pergunta que fica no ar é, eles vão abrir mão do recurso dos Estados Unidos para ficar ao lado do judiciário brasileiro, que não influencia em nada, que não ajuda em nada? Fica aí a primeira dúvida. Segundo, eles vieram, como eu falei para vocês, através de pressão de parlamentares ligados ao Donald Trump. Será que realmente eles vão vir aqui para não dar nenhuma resposta para esses parlamentares? Terceiro, vai ter mudanças nos membros desse conselho, dessa comissão. O Donald Trump ainda vai nomear pessoas.
Claro, a gente vê lá a cara, até pela cara, né, que é esquerdista. Só que a pressão tá muito grande. E aí quando se trata disso aqui, ó, a coisa muda. Então mesmo que tenha lá pessoas ligadas ao Gilmar Mendes, que tenha pessoas ligadas ao STF brasileiro, quando mexe com isso aqui, a coisa muda, né? Então eu acredito que agora, inclusive esses membros que estão lá, que querem retornar, vão ter que dar uma posição para os americanos. E pense bem, né, que o mais afetado aqui no Brasil com essa palhaçada toda foi o Elon Musk, justamente ele que é chefe do Departamento de Eficiência Governamental, que mexe com o recurso dos Estados Unidos. Então ele mesmo pode cortar o recurso desse conselho, dessa comissão, a qualquer momento. Será mesmo que eles vão abrir mão desse recurso? Então fica a dúvida. E em relação à visita ao STF, aquilo que eu já havia falado também, é uma visita institucional, não tem como também eles, porventura, tomarem uma atitude ou dar um parecer sobre o que está acontecendo no Brasil sem ter um contraditório, sem ouvir o STF. Não faz sentido. Então, realmente eles têm que ir lá no STF, até mesmo para pegar as informações que foram prestadas lá, que a gente sabe mais ou menos como que é. Só que esse conselho, essa comissão, esse departamento, repito, está sob pressão. Se eles, porventura, vierem comparecer, que não existe censura no Brasil, isso. Será que os americanos que estão acompanhando tudo, que financiam isso aí, vão gostar desse posicionamento? Então, é isso que a gente tem que pensar. Agora, eles vão reunir com os parlamentares de oposição, vão reunir com pessoas que foram censuradas aqui no Brasil, eles vão reunir com todos estes. E claro, eles teriam que ir no STF, tem que ir no Executivo, tem que ir no Legislativo, tem que ouvir todo mundo para formar uma posição. Entendo que todo mundo tá aí com o pé para trás, tá? Não acredito. A gente sabe realmente aí como as coisas funcionam, só que, repito para vocês, o jogo virou, o jogo mudou. Se fosse o Biden, eu não tava nem falando isso aqui, tá? Se fosse o Biden presidente dos Estados Unidos, eu não tava nem falando isso aqui, porque a gente sabe que ele tava financiando aí ONGs, entidades, para promover a censura. Agora, o Donald Trump e o governo Trump vai financiar esse tipo de coisa, com o parecer aí dizendo que aqui no Brasil tá tudo normal, sendo que o Musk foi o principal prejudicado aqui? Acho difícil. Então, vamos aguardar aí os próximos capítulos. Eu, sinceramente, estou esperançoso, porque por mais que os membros ainda sejam aliados do Biden, normal, o Trump entrou agora, eles precisam dar uma resposta, e essa resposta tem que ser satisfatória, sob pena de perderem o financiamento dos Estados Unidos. Aguardemos, compartilhe o vídeo, deixa a curtida, já me segue também.